Oi, gente, meu nome é Amanda, eu sou aqui da São Paulo Leste e o módulo que a gente vai tratar nesses próximos 2 vídeos é oratória e preparação de aula. E a gente vai começar falando sobre oratória. Mas o que é oratória? Oratória é uma série de técnicas que a gente pode usar para se comunicar melhor. Ah, mas Amanda, por que que eu vou querer aprender e me comunicar melhor para ser voluntário de mocidade? Porque, na verdade, quando a gente é voluntário de mocidade, a gente precisa, às vezes, mediar algumas trocas de conhecimento. Então, quando a gente vai ser dirigente, quando a gente vai ser expositor, quando a gente vai aplicar uma atividade no encontro, falar no palco, apresentar alguma coisa do teatro, ou até mediar a relação com alunos mesmo, né? A gente precisa saber se comunicar para que os alunos compreendam e a gente consiga fazer essa mediação de troca de conhecimento, certo? Então a gente vai começar com algumas técnicas e alguns conhecimentos teóricos básicos para a gente entender a oratória, tá? O começo de tudo é o que é comunicação. Comunicação, né, a palavra comunicação vem de comuna, que é tornar comum. Como assim tornar comum? Tornar comum eu tenho um conhecimento lá, que é meu. E aí eu quero que as outras pessoas saibam do que eu tô falando, saibam desse conhecimento que eu tenho. Então eu torno o conhecimento comum. Né? Eu faço a comunicação e torno esse conhecimento comum. Para a gente fazer esse conhecimento se tornar comum, né, para a gente realizar a comunicação, a gente precisa entender alguns conceitos de comunicação que são bem interessantes. Vamos começar com a mensagem. O que é a mensagem? Para a gente tornar esse conhecimento comum, a gente precisa tornar o conhecimento, que é lá uma coisa que a gente sabe, numa mensagem. Então eu preciso colocar isso em um código, colocar isso em um símbolo que as pessoas consigam compreender. Né? Então, para eu tornar o conhecimento de oratória comum a vocês, eu estou aqui fazendo um vídeo falando para vocês o que é oratória. Então eu estou tornando isso comum, essa é a minha mensagem, né? O que é oratória. Eu que estou falando aqui sou o emissor, certo? Então a pessoa que está tornando esse conhecimento comum é o emissor. Né? O dirigente, o trabalhador que vai aplicar a atividade, né? Eles são emissores. E quem vai receber esse conhecimento é o receptor. Só que na comunicação nada é tão simples, não existe só um emissor e um receptor, né? Quando a gente é emissor, a gente também é receptor, e vice-versa, porque todo mundo tem alguma coisa para agregar nessa comunhão de conhecimentos. E por isso que a gente chama de troca, né? Então, eu vou dizer algumas coisas que eu sei, o aluno vai dizer algumas coisas que ele sabe, e a gente vai construindo esse conhecimento meio juntos, né? Então, ao mesmo tempo que eu sou emissor, eu também sou receptor, beleza? Tá, mas e agora? A gente já sabe que tem um emissor, que tem um receptor, que tem uma mensagem. Como que essa mensagem ela é passada? Então a gente tem mais um conceito, que é o conceito de canal. O que seria o canal? É o meio em que essa mensagem é passada. E qual seria esse meio? Pode ser por vídeo, como eu estou fazendo agora, pode ser apenas uma fala, pode ser uma peça de teatro, pode ser qualquer canal que promova essa comunicação, que permita com que essa mensagem saia do emissor e vá até o receptor. Beleza, já tenho lá nossa mensagem, já sei o que é emissor, já sei o que é receptor, já tenho o meu canal. Mas agora eu preciso de uma coisa chamada código. O que é o código? Não adianta nada eu falar, eu emissor, tentar tornar comum a minha experiência e meu conhecimento, se eu não tiver um código que o receptor entenda. Vou usar um exemplo bem simples. Quando a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, aqui na São Paulo Leste, que a gente tem um monte de gíria, fala um monte de coisa, não sei o quê, e a gente vai conversar com alguém lá de Minas. Aí a pessoa de Minas chega, não sei o que, os trem. A gente não dá risada, às vezes a gente não compreende o que a pessoa está querendo dizer, né? Porque às vezes esse código não é o mesmo. A gente fala a mesma língua que os mineiros, né? Mas eles têm alguns códigos que a gente não conhece. E a gente tem códigos que eles não conhecem. Então, para uma boa oratória, eu preciso estar atento a esse código. Qual é o código que o meu receptor vai entender, né? Para que essa mensagem aconteça sem nenhum ruído, que também é um conceito que a gente vai entender agora. O ruído, ele é qualquer coisa que evite essa mensagem de passar por esse canal, de passar esse código, né? Então, pode ser um ruído porque eu tô falando muito baixinho e as pessoas não conseguem entender o que eu tô falando porque eu tô falando muito baixinho. Ou pode ser por algum código que eu não compreenda, por exemplo, se alguém chegar falando em inglês aqui comigo, comunicação zero. Sem condições, né?
Então vamos lá. Então a gente já falou de mensagem, de emissor, de receptor, o código, o canal, o ruído. Agora tem uma outra questão que também pode gerar ruído, que é o contexto. A gente precisa entender em que contexto esse meu receptor está inserido. Porque dependendo do contexto, eu consigo usar determinados códigos. Por exemplo, se eu chego no encontro de mocidade e falo, me passa aí suco de amarelo, a pessoa automaticamente vai pegar o nosso suco de amarelo e vai passar pra gente. Agora, se eu chego na faculdade, tem um suco lá de, sei lá, maracujá, e eu falo pra pessoa, passa aí o suco de amarelo, a pessoa vai falar, quê? Né? Então, existe um contexto onde determinados códigos, eles são entendíveis, compreensíveis. Então, a gente tem que ficar atento a esses contextos também para uma boa oratória. A comunicação, ela pode ser verbal ou não verbal. Então, esses códigos, eles podem ser o código da língua, né? Então, tudo que usa a palavra, a fala, o texto lido, o texto escrito, né? É uma das formas, é a forma verbal de se comunicar. Agora, existe a forma não verbal. O que é a forma não verbal? Existem muitos tipos de formas não verbal. Por exemplo, a expressão que eu faço do meu rosto quando eu digo alguma coisa, né? Então eu posso falar, sei lá, vou usar um exemplo. Passa suco de amarelo aí? Eu posso falar, passa suco de amarelo aí? Eu tô passando duas informações diferentes. Além de que eu quero um suco de amarelo, tô passando a informação de que tá tudo bem, eu quero um suco de amarelo e tudo ok. Ou, passa um suco de amarelo, eu tô triste, eu tô abatido, alguma coisa. Uma pessoa que, o receptor que pegar essa mensagem, pode virar pra mim e perguntar, tá o suco de amarelo, mas o que aconteceu? Você tá bem? Né? Então eu passei uma mensagem não verbal. Eu não falei pra pessoa, estou triste, pergunte como eu estou. Mas a forma com que eu falei, a expressão que eu usei, comunicou isso pra ela. Outro tipo de comunicação não verbal são os símbolos, né? Que não necessariamente são símbolos da língua, né? Que são as letras e tudo mais. Por exemplo, um símbolo que a gente usa bastante é a cor, né? Quando a gente usa uma cor, determinada cor, em determinada cultura, aquilo pode significar uma série de coisas. E aí eu vou dar um exemplo que vários professores já usaram, quero ver vocês não conhecerem esse exemplo. As cores do McDonald's. Todo mundo fala desse exemplo. Quando você entra lá no McDonald's, você vê aquele vermelho e amarelo, você já sabe que você entrou no McDonald's e não no Burger King, não é verdade? Porque as cores, elas dão essa mensagem, né? Quando você entra em um ambiente que tem determinadas cores, que a gente já conhece, né? Já conhece como símbolo do McDonald's, já conhece como símbolo do Burger King, a gente sabe onde a gente está entrando, mesmo sem ler a plaquinha, mesmo sem ler o nome, né? Então, esse é outro tipo de comunicação não verbal. Tendo todos esses conceitos em mão, vamos para a preparação de uma boa comunicação, de uma boa oratória. A primeira coisa que a gente precisa saber para se preparar para dar uma aula, para se preparar para aplicar uma atividade, para se preparar para fazer essa mediação de conhecimento, não importa como ela seja, é que a gente precisa ter domínio daquele conhecimento que a gente vai mediar. Como assim domínio? Eu preciso pesquisar, eu preciso me inteirar sobre o que vai ser dito, né? Não adianta eu tentar fazer uma mediação de conhecimento sem não ter a menor ideia do que vai ser falado ali. Faz uma mediação aí do conhecimento, fala aí sobre oratória e você não estudou nada. Vai ser difícil mediar. Por mais que tenha outras pessoas na roda que tenham conhecimentos para trocar, se você não tem esse conhecimento, a mediação vai ficar um pouco mais complicada. Então, por isso a gente precisa pesquisar, se preparar, né, e ter domínio desse conhecimento que a gente vai mediar. Uma segunda questão que a gente precisa se preparar é conhecer os códigos e o contexto do meu receptor. Então, quando eu vou me preparar para dar uma aula, para aplicar uma atividade, eu preciso pensar quem são esses alunos, de onde eles vêm, quais códigos eles compreendem, né? Não adianta falar assim, vou pegar uma aula lá em Cuba e não saber falar espanhol. Vai ficar um pouco difícil a compreensão, né? Ou então, vou falar sobre tais e tais coisas que eu acho que é da realidade daquele aluno. E quando você chega lá, o aluno não sei do que você está falando, nunca vi isso, né? Então eu preciso compreender o contexto. Em qual momento do programa eles estão, né? Em qual momento do programa os alunos estão, se eles já aprenderam determinadas coisas ou outras, né? Então eu preciso entender quais são os códigos e o contexto desses alunos. Outra coisa que eu preciso preparar é preparar o meu canal, né? Preparar o que eu vou utilizar para passar essa mensagem. Então, vou usar vídeo, vou usar material visual, vou usar cartaz. Eu preciso preparar esse material para que ele seja claro, para que as pessoas consigam compreender o que tá sendo exposto por ali, que não seja apenas
um ruído na minha comunicação, né? Porque às vezes eu faço aquele PowerPoint bonitão, que não tem nada a ver com o que eu tô falando, e as pessoas vão ficar tentando entender. É o slide, é o que ele tá falando, né? Então a gente precisa preparar esse material. E o nosso principal canal, que é a nossa voz, o nosso corpo, né? Eu preciso compreender se eu tenho uma boa articulação, se não, preparar a minha articulação para melhorar, se o meu tom de voz é adequado, se o meu corpo tem uma postura que vai me deixar confortável e ao mesmo tempo passar as mensagens que eu preciso, né? Porque se a gente não se prepara bem, se a gente não prepara bem o nosso canal, o nosso material visual e tudo mais, isso pode se tornar mais um ruído do que ajudar, né? Vai mais atrapalhar a nossa comunicação do que nos ajudar. Então a gente precisa ficar bem atento a essas ferramentas. Muito bem. Outra coisa que é extremamente importante. Gente, a gente precisa aprender a escutar, né? Porque como eu falei, todo emissor também é um receptor, né? A mediação de conhecimento, ela acontece na troca. Então não adianta eu falar lindamente, saber falar, chegar lá e falar um monte de coisa e não escutar o que as pessoas têm para me dizer, o que os alunos têm para me dizer, o que a pessoa com quem eu estou trocando conhecimento tem para me dizer. Porque a comunicação ela não vai se efetivar. Então eu preciso olhar no olho da pessoa, olhar no rosto das pessoas, para compreender todas as mensagens que elas estão me passando, as verbais e as não verbais. Eu preciso usar uma escutativa. O que é escutativa? É escutar e prestar atenção no que está sendo dito. E não escutar e já ficar pensando na resposta que eu vou ter que dar. Não, eu escuto primeiro o que a pessoa tem para dizer, e aí depois eu penso sobre e respondo, quando é necessário uma resposta, né? Eu preciso fazer perguntas caso eu não compreenda alguma coisa. Então, às vezes, o aluno disse uma coisa que você não entendeu. Ao invés de dar continuidade ao assunto, pergunta para ele, olha, o que você quis dizer com isso, né? Evitar interromper as pessoas. A pessoa está falando na metade, você teve uma ideia genial, segura a ideia ali, deixa a pessoa terminar, escuta o que ela tem para te dizer, depois você fala qual que é a sua ideia. E é muito importante que a gente faça transições suaves entre estou falando e vou deixar o outro falar, né? Porque às vezes o aluno levanta a mão e a gente fica um pouco ansioso para deixar de falar logo, né? Porque eu preciso ter escutativa. Termina de falar o que você tem para falar e depois fala, olha, fulano, pode continuar, pode falar, qual a sua pergunta, qual a sua dúvida, qual o seu comentário. Então, para ter uma oratória boa, é preciso escutar muito bem. Só através da escuta que a gente tem uma boa comunicação sem ruídos, tá bom? Um exemplo de um orador sensacional, vocês podem pegar esse exemplo desse orador assim e colocar na cabeceira de vocês para vocês não esquecerem nunca. É o nosso irmão maior, o motivo de estarmos aqui hoje sempre, Jesus. Ele era um orador como ninguém. Ele se preparava, ele estudava as mensagens, ele entendia o contexto do povo para qual ele ia passar essa mensagem. E a partir disso ele preparava canais específicos que as pessoas conseguissem compreender a mensagem dele através de códigos. Jesus, por exemplo, usava as parábolas, porque ele sabia que se ele chegasse lá falando só, uma próxima aí, as pessoas não iam entender. Então, através das histórias, das parábolas, ele conseguia passar a mensagem que ele queria passar. Tanto é que, 2020 anos depois, a gente está aqui falando das mensagens dele, certo? Então, gente, por oratória é só. Aguardem o próximo vídeo que a gente vai falar sobre preparação de aula e criatividade.